Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Como vocês estão? Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Hoje o bate-papo vai ser muito especial. Ontem também foi, né? Então, para quem ainda não viu, ainda tá aqui nos stories, tá? A nossa conversa, o nosso bate-papo sobre beleza, sobre o feminino, sobre como olhar, né, para nossa essência feminina e realmente vestir-se de si, né? Então, primeiro a gente para depois a gente buscar algo externo, né? Então, olhar para dentro para depois olhar para fora, para beleza na sua parte estética e não só pela sua parte interna. Então, a ideia dessa semana com vocês é que, como eu fiz uma semana toda, né, voltada para o físico, né, semana passada com vocês, no nosso Quarentena em Movimento, lembrando que em movimento, né, o movimento não é só físico, tá? Então eu quis causar um pouquinho mais de movimento, pensando no intelecto, pensando no autoconhecimento, pensando em fazer vocês terem mais ferramentas além do físico, tá? Para se cuidar aí durante esse período e não só por conta de agora, tá, gente? Mas para que vocês levem para o resto da vida de vocês esse conteúdo. Porque foram ferramentas em forma de pessoas, né, que somaram muito na minha vida de uma forma extremamente positiva. E cada profissional que está aqui hoje teve a sua sementinha, teve o seu momento comigo desde lá de final, né, de 2017, comecinho de 2018, que foi quando eu comecei a buscar o olhar para dentro, o olhar para mim. Depois de ter passado por muitas dores, muito cansaço, muitos extremos, né, físicos, eu consegui sair de tudo isso, mas na verdade foi ajuda, tá? Então eu tive que pedir ajuda para esses profissionais, então por isso que eles estão aqui comigo nessa semana, porque foram ferramentas essenciais, né, para a construção da minha identidade hoje. Gente, vocês estão me ouvindo bem aqui? Porque hoje encerrei, né, as aulas online aqui no estúdio, então tá tudo bem? Tá dando eco? Estão me ouvindo bem? Para vocês que estão presentes, tá? Tá tudo bem? Tá travando a internet? Eu desliguei um pouco das coisas aqui que tá tudo conectado para ver se melhora a nossa conexão. Bom, vamos lá. Eu vou começar vou chamar a Ingrid agora, tá? A Ingrid apareceu, eu vou falar dela, tá? Antes dela tá aqui para eu não ficar meio acanhada. Vou fingir que você não tá aqui, tá, Ingrid? Mas eu fiz um post agora há pouco falando sobre o que foi ela na minha vida, né, e como ela apareceu. E na verdade, quando ela apareceu, aquela história, né, a gente não tá procurando nada, mas como a gente tá preparada, que eu não acredito naquela história de sorte, né? Na verdade, sorte é você ter uma boa oportunidade e você tá pronta para receber. Ela veio me procurar, na verdade, para falar sobre uma conexão que eu fiz entre ela e a Fer Salles, que tem a roda materna. Fica a dica aí para vocês, mamães, tá? Um excelente conteúdo, Roda Materna, da Fernanda Salles. Então, eu tava com a Fer já fazendo a promoção de algumas rodas de mamães aqui. E ela veio me apresentar um projeto muito parecido, né? Muito parecido com isso. Eu falei, olha, Ingrid, eu tenho a Fer que já faz isso, tal, e até elas fizeram várias coisas juntas. Mas eu já tenho uma pessoa, né? Ela, então, mas é que eu tenho também a jornada do eu, tananã, tananã. Eu falei, tá bom. E aí parou a nossa conexão, a gente fez um evento juntas, tal. E aí o que me
chamou mais a atenção, na verdade, que estava no momento de uma busca de retorno, na verdade, a tirar a crença do inglês da minha vida, tá? Então, sempre tive um desafio, é um desafio ainda muito grande na minha vida a língua, né? Adquirir, né? Outra língua. E aí eu fui atrás dela por conta disso. Eu comecei a ver, né, o processo do Language Coach, como que era isso, não sei o quê, e me apaixonei. E lá pelas tantas, já junto com ela, eu não conseguia mais, não estava sendo legal. Olá! Oiê! Olha, eu não consegui assistir o finalzinho do que você estava falando, porque tá com um delay aqui. Agora vamos ver. Eu desliguei todas as minhas internets, só tô com o celular, vamos ver se melhora. Eu vou. Bom, se bem que o meu computador acho que é no cabo, então não faz tanta diferença no Wi-Fi. Mas Eu queria te pedir para contar sobre o que você faz. que pergunta mais. Que nem eu falei para a Pri ontem, tá? Resumidamente. Tá. Hoje, resumidamente, eu ajudo mulheres a terem mais clareza sobre si mesmas e a passarem por um processo, né? Que é um processo de autodescoberta ou de autorredescoberta para que ela consiga comunicar com clareza para o mundo a verdade que ela tem dentro dela, a potencialidade, né? As potências, os valores, porque acho que essa é uma das grandes dificuldades da maior parte das mulheres que que estão aí vivendo essa nova era hoje, porque a gente foi condicionada a seguir um script e agora tá tudo mudando, a gente fica, tá, o que que eu faço agora? Quem sou eu agora? Para onde eu vou agora? Então, o meu processo, né? Hoje o meu objetivo é levar esse processo que é muito meu, que foi muito particular, e hoje, através de um método, eu consigo levar essa clareza, essa coragem para que mais mulheres possam ter poder de ação e escolha sobre a própria vida. Ó, muito bem. O processo todo, né? E aí entra muito no que ela disse. E ontem, gente, a Pri falou basicamente a mesma frase, tá? E nós, não só quanto seres humanos, tá? Mas nós, mulheres, tá? Durante muito tempo, a gente acreditou e a gente foi treinada ou ensinada a ser algo que não está dentro de nós, algo que não está na nossa essência. E é por isso que me conforta muito, porque durante muito tempo eu neguei a minha personalidade. Eu achava que era uma coisa, eu achava, eu até converso muito isso com a Ingrid, né? Eu achava que eu queria uma coisa, eu achava que eu queria ir para o mundo, eu achava que eu queria morar em São Paulo, eu achava que eu queria ficar longe da minha família, eu achava que eu era uma pessoa que eu nunca fui, que na verdade eram as referências que eu tinha, de repente, dos meus pais, que eram referências dos meus avós. Então, quando eu me desliguei desse elo, dessa corrente, né, desse ciclo, e descobri o meu próprio caminho, o meu próprio ciclo, o que a Thaís é? O que a Thaís faz? Eu gosto disso. Eu descobri, gente, que eu não gosto de comer arroz. Todo mundo come arroz. Eu comi arroz porque todo mundo comia arroz. Eu não gosto, eu gosto de feijão, mas eu não gosto de arroz. Então por que eu comia arroz? Porque eu não sabia. Então isso é só uma imagem, né? Uma ilustração para vocês entenderem o quanto que muitas vezes a gente está perdida no meio desse caos todo. E quanto mais a gente se conhece, mais tranquilidade e leveza a gente leva para a nossa vida, para quem está junto com a gente, para o nosso trabalho, para as tarefas do dia a dia, para parar de brigar com as coisas. Ai, meu Deus, que saco, não sei o que é, gente, que saco, que chato, mas ok, vamos fazer. A gente não precisa sofrer por isso, né? A gente precisa entender que aquilo é parte da nossa essência, aquilo é parte do que eu vim fazer nesse mundo. E se é o meu propósito, se é a minha vida, a gente faz dando risada. Eu estava conversando ontem com a Lola tá aqui,
Ficamos 1 hora no telefone. Ela fez uma pesquisa, né, que faz parte de um projeto profissional. E foi muito lindo perceber o quanto mais a gente se conhece, foi muito lindo para mim, tá? Porque eu tô me achando muito lindo nesse processo, muito linda nesse processo. O quanto que foi libertador estar ali comunicando e falando coisas para ela que tem a relação com o que realmente eu acredito. Que não é o que os meus pais acreditam, que não é o que as pessoas à minha volta acreditam. Sou eu, né? E quando eu falo da Ingrid, é isso que ela fez na minha vida. Porque eu já estava lá por tantos do processo do meu despertar, da minha reconstrução, e faltava. Sabe quando você tem todas as ferramentas dentro da sua caixa? E é essa sensação, tá? A gente tem tudo, a gente sabe de muita coisa que precisa mudar, que precisa fazer, que precisa melhorar, que ó, isso é meu, isso não é meu. A gente sabe das nossas feridas, a gente sabe das nossas sombras, das nossas luzes. E tá bom. E o que que eu faço com tudo isso? Né? Eu vou para onde? Eu vou transferir isso para onde? Ah, é para o meu relacionamento, é para minha casa, é para mim, é para minha família. Não, ó, isso é para. Entende que às vezes a gente tem todas as ferramentas, mas a gente não consegue colocar isso tudo para fora em matéria, às vezes mesmo, em formas de alguma coisa, ou de expressão, ou de sentimento. Então, Ingrid, eu queria que vocês falassem para elas como você fala comigo, quando você fala para olhar vamos começar pelo nosso ambiente, por tudo que está à nossa volta, que foi a primeira proposta, e eu queria fazer com eles como um caminhar pela jornada, claro que de uma forma bem breve, por todos os aspectos, porque assim dá para entender cada um deles e o quanto que precisa, né? Lembra, a gente falou isso com a Priscila ontem, sobre esse passo a passo, sobre essa construção. E isso é muito, muito importante para fazer o todo. Imagina que a gente tem que construir uma base sólida, um alicerce, para a gente colocando os tijolinhos e aí tá dentro de uma casa confortável, saudável, bonita e por aí vai. Né? Então, fala um pouquinho como é a base, né, do que você me ensinou. Tá. O processo da jornada do eu, ele está em processo de transformação, mas ele nasceu a princípio do livro que eu escrevi lá no meio do ano passado, no meio de 2019, então vai fazer um ano. E ele traz essa questão do desvínculo daquilo que a gente acha que a gente é, para que a gente descubra quem a gente realmente é. Então imagina que nós somos uma cebola. Para a gente chegar lá no miolinho, né, que é o que na verdade floresce da cebola, que é o que é fértil, a parte fértil mesmo dessa cebola, a gente tem que tirar as camadas. Então, as 6 camadas do eu, né, que eu considero como sendo as camadas mais serem trabalhadas, muito provavelmente existem outras, né? Todo o meu trabalho, Thaís, ele é pautado nos 7 níveis neurológicos de Dilts. Mas por que eu trago apenas 6? Porque, para mim, foram os 6 que mais fizeram sentido. E como foi uma coisa muito experiencial, assim, muito da minha vivência, eu só construí de acordo com o meu processo. Mas vamos lá. A primeira parte, né, da jornada do eu traz a ideia de que a gente precisa trabalhar a nossa primeira camada, entender como é e como funciona, e como a gente interage com o nosso ambiente. Né? Então, são aquelas perguntas óbvias que a gente sempre faz para o outro quando a gente começa a conhecer alguém, mas que a gente nunca se faz. Né? Então, sobre coisas simples como nosso nome, se a gente se identifica com ele, que é parte de quem a gente é, né? Parte de quem nós estamos, porque o nosso nome também muda. E eu posso falar isso com propriedade porque meu nome mudou 4 vezes, então foi uma das questões que me ajudaram a ter essa consciência de que, pera, eu não sou o meu nome, ele faz parte de mim, mas eu não sou o meu nome. Então, coisas simples como o nosso nome, a nossa idade,
com que a gente trabalha, porque nós fomos, ao longo do tempo, condicionados a acreditar, isso até pelo sistema educacional, né? Eu posso falar isso com propriedade porque eu vim ao longo dos últimos 10 anos trabalhando no sistema educacional aqui, a gente é condicionado a acreditar que a gente tem que fazer uma escolha e se contentar e ficar com aquela escolha para todo sempre, que é impossível mudar, que não, que mudar é um pecado e não é bem por aí, né? A gente sabe que a flexibilidade, ela até, né, Darwin diz que o mais adaptável é que sobrevive. Então, é basicamente isso. Então, essa questão do ambiente, que é muito importante de ser considerada e que faz parte do óbvio, né? A camada mais óbvia que nos influencia. E por que isso? Por que a gente tem que parar e analisar e sentir e perceber o nosso ambiente? Porque o ambiente é diretamente na segunda camada. A segunda camada é a camada dos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, todo o nosso ambiente, ele é resultado daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, da forma como a gente se comporta, né? Então, assim, a ideia é que todas essas camadas, elas estão extremamente interligadas e uma exerce poder sobre a outra, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Elas estão totalmente conectadas. Então, o que acontece? O ambiente, ele, da mesma forma que ele me induz a ter determinados pensamentos, os meus pensamentos desencadeiam sentimentos, esses sentimentos desencadeiam comportamentos e moldam a minha realidade, o meu ambiente e também a camada mais superior depois, né, dos pensamentos, sentimentos e comportamentos, que são as nossas habilidades. É muito legal a gente pensar que... Calma que eu perdi o fio da minha meada. Pera lá. A pessoa, quando... A pessoa TDAH é difícil de concentrar. Mas enfim, é só essa questão da conexão. Como o nosso ambiente impacta a forma como nós pensamos, sentimos e agimos. Como os nossos comportamentos modelam as nossas habilidades. E isso desde o útero, desde que nós começamos ali a nos formar dentro, né, do corpo da nossa mãe. Tudo aquilo que nós, e quando eu digo nós, é o você e a mãe, porque ainda são um corpo só, pensam, sentem, repercute nas suas crenças, nas habilidades que você vai desenvolver, na forma como o seu código genético vai se adaptar, enfim. Oh, meu Deus, me desconcentro com os gritos da Lisa aqui, mas tudo bem. Então, a questão a terceira camada, que é a camada das habilidades, ela tá ali porque as nossas habilidades nada mais são do que os nossos comportamentos repetidos. Então, perceba, o ambiente modela e é modelado pelos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, e que isso tudo modela também as nossas habilidades, que nada mais são do que os nossos comportamentos repetidos. As nossas habilidades, e você pode dizer isso com propriedade, quando nós usamos o nosso próprio crivo e a partir dessas habilidades a gente percebe que a gente é bom ou ruim em determinadas coisas, a gente vai criando crenças. E essas crenças, elas são pautadas, né, esse juízo do que é bom e do que é mal, do que é bom e do que é ruim, ele é pautado no nosso conjunto de valores. O nosso conjunto de valores, ele é absorvido, ele é herdado. Então, a gente absorve valores da nossa família, a gente absorve valores da sociedade que a gente está inserido e a partir desses valores a gente vai modelando as nossas crenças, baseado nas experiências que a gente tem através das nossas habilidades, através dos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos que acontecem nessa arena que é o nosso ambiente. Tá fazendo sentido até agora? Não, o Lucas, eu tô rindo que o Lucas escreveu assim, ó, bagulho é doido. É, Gente, se fosse muito normal, não ia ter graça. é exatamente isso, gente. É camadas, tá? Lembra assim que o autoconhecer, o autocuidado, o olhar para dentro
ele começa com um passo pequenininho. Primeiro, da sua vontade em saber mais sobre isso tudo que ela acabou de falar. Isso que é só metade. Porque a gente, todos nós, tá? Não somos nada sozinhos. A gente precisa de ajuda, tá? É claro que um livro pode te ajudar. É claro que se você fazer uma leitura positiva todos os dias vai ser muito legal. São várias ferramentas que você, de repente, já tem, porque eu também tinha, tá? Eu já me achava, né, vamos dizer assim, com propriedade para falar sobre o meu autoconhecimento. E quando ela veio e começou a falar dessa... E, gente, uma coisa muito boba, aparentemente, né? Você gosta do seu nome? Alguém já perguntou isso para vocês que estão aqui? Porque para mim, nunca ninguém tinha perguntado se eu gostava do meu nome. Você se identifica? O seu nome te representa? Foi a primeira coisa, né? E é sim muito doido, porque a gente não para falar da gente. Tá, quem é a Thaís? O que a Thaís faz? O que ela gosta de comer? Qual que é a sua comida preferida? Gente, eu não tinha nenhuma cor preferida. Eu tive que parar e pensar muito para responder. Porque, na verdade, eu falava, todas as cores, qualquer cor. Eu não ligo, tanto faz. Não, tá? Então, pensa que o ambiente, isso é muito importante, gente. O ambiente, isso é celular até. A Lu vai falar comigo na sexta-feira sobre o Theta Healing, que trabalha um pouco mais essas energias, o ambiente, o meio, a nível celular. E ela me trouxe muito disso. As suas células, elas se adoecem por conta do ambiente em que você conduz e cria. É que nem uma plantinha. Você é uma plantinha. Se você colocar a sua plantinha no ambiente escuro, que não bate vento, enfim, não ter o cuidado, o que vai acontecer com essa plantinha? O mesmo vale para a sua essência, para o que está dentro de você, que é uma plantona, na verdade, tá? Que é o que te faz. Então, você precisa olhar, cuidar, acarinhar, e é aos poucos isso, tá? E a gente precisa... Você não vai lá cuidar da plantinha? Então, a gente precisa de pessoas cuidando da nossa plantinha, do nosso tico-teco, de todas essas estruturas. E o primeiro passo que você pode dar é dar de presente para você isso. Tá? Pode ser através desses profissionais todos que estão aqui comigo, que eu ficaria muito feliz se vocês fizessem isso. Pode ser saindo da sua casa, da casa dos seus pais, pode ser se libertando de um ambiente de trabalho que você acredita que não está sendo saudável para você, mas você precisa dar o primeiro passo. Lembra que isso tudo que ela falou é o ambiente. E para isso a gente precisa olhar para ele e falar, olha, eu gosto de estar aqui, isso está me fazendo bem? Se não está te fazendo, tenha a força, tá? Porque tem que ter mesmo, tá, gente? Não é simples, não posso falar que é fácil, não posso falar que é incrível. Não, não é. É dolorido. Gostosinho. Não. Hã? Não é gostosinho. Não é gostosinho, tá? Então, mas a sensação depois de paz, de alívio, que é dessa forma que eu tô falando com vocês, é maravilhoso, maravilhoso. E aí eu quero entrar com a Ingrid sobre uma coisa que mexeu muito comigo. E eu entendi que, assim, eu sempre fui muito ligada à minha família, eu sempre me vi muito no meu pai, me vi muito na minha mãe. E eu tomava isso como verdade absoluta, e principalmente, eu não sei se vocês já escutaram piadinhas, mas eu escutei muita piadinha assim, ó. Nossa, mas você é igualzinha à sua mãe, né? E por algumas vezes isso me machucava, porque tinha coisa que a minha mãe faz que não, para mim não é legal, mas eu estava replicando aquilo por conta da personalidade que era dela, que na verdade eu estava adquirindo. E quando eu entendi que a Thaís, ela é sim parte da plantinha que a minha mãe cuidou, mas que a Thaís é uma plantinha única e ela tem as suas próprias sementes, ela tem o seu próprio florir, né? Foi a coisa mais gostosa do mundo, porque eu tive uma relação a partir de então com a minha mãe.
que até então era uma relação amor e ódio, ah, eu não vou lá, ah, sabe aquela coisa de mãe, filha, enfim, quem tá aqui teve essa experiência entende o que eu tô falando. E agora eu vejo minha mãe como a minha amiga, eu vejo várias coisas nela que eu falo, cara, ela é demais mesmo, né? Que legal! Nossa, isso eu tenho, isso é dela. Ó, isso e não é meu, não, isso é só dela, sabe? A gente consegue se ver para além do nosso berço. E é a coisa mais linda, porque melhorou tudo. Melhorou a minha amizade com a minha mãe, melhorou a minha condução com a minha família, melhorou a relação com o meu irmão, melhorou o meu relacionamento. Então, foi tudo. Quando ela me propôs a olhar para os meus valores. O que é da Thaís? Gente, foram perguntinhas tão... Sim. Perguntinhas através de palavras. Oi, mãe. A minha mãe entrou aqui. Ai, que lindo. Oi, mãe. Estamos falando de você. E foram perguntinhas tão básicas que me fez olhar para tudo isso, para minha família, me fez olhar para mim, fez olhar para mim enquanto profissional, fez olhar para mim enquanto pessoa, conseguir separar as duas coisas e, na verdade, juntar depois, né? Porque daí a gente descobre que faz tudo parte do mesmo ciclo. Então, fala para eles um pouquinho como é esse identificar dos nossos valores. Tá. O que são, né? Por que existe isso em nós? Sim, de todas as camadas que nós viemos, né, falando, a camada que é a quarta camada. A quarta camada é a das nossas crenças e valores. Como eu estava falando, as nossas crenças, elas são coisas que a gente passa a acreditar. Oh, meu Deus, desculpa, gente, me desconcentrei aqui com uma imagem muito linda. Pera, deixa eu mostrar daqui. Esse eu aguento isso. Coisas de mãe. Não, coisas de mãe. As nossas crenças, elas são pautadas na nossa experiência. Então, tudo aquilo que... Na verdade, elas são interpretações dos fatos. Porque o fato, ele é sempre neutro. Sempre. Mas nós atribuímos o valor. E esses valores, né, o que nos ajuda a fazer essa construção de medida de bom ou ruim, como eu vinha dizendo, são os valores que a gente herda da nossa família, da sociedade que a gente está inserido, dos ambientes que a gente está inserido. Então, vamos pensar que se você frequentou toda a vida uma escola, sei lá, uma escola cristã, uma escola católica, né? Isso tende a, de alguma forma, gerar um impacto em você. Nunca vai ser totalmente neutro. Você vai ter uma impressão sobre a sua experiência. Você vai nutrir crenças a respeito daquilo. Vamos dar um exemplo. Muita gente tem muitas crenças em relação a dinheiro. Dinheiro é um assunto, né, é uma coisa bastante polêmica, mas muito necessária. O dinheiro é uma energia neutra. O dinheiro é só dinheiro. E o que acontece? A partir das experiências, a gente vai atribuindo um cunho positivo ou negativo para o dinheiro. Ok, então assim, se na minha infância, as crenças elas são construídas e consolidadas ao longo da vida, mas especialmente nos primeiros 3 anos, tá? Então as nossas crenças enraizadas, aquelas das quais a gente não tem muita consciência, elas vieram lá na primeira infância. Então, geralmente quem teve, né, alguma dificuldade financeira, os pais passaram por alguma dificuldade financeira na infância, de repente, e passou por muitas privações, vê essa questão do dinheiro como algo escasso. Te amo. Vê essa questão do dinheiro como algo escasso. O dinheiro é escasso? Não, o dinheiro é só dinheiro. E o dinheiro tem de monte, né? Só que a gente vê como algo escasso porque foi pautado na nossa experiência. Aí tem a questão, tá, ok, por que esse dinheiro era escasso na vida dos pais? Porque talvez eles acreditassem que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Que a gente ouve muito isso. Eu acho que algum tipo de... tá relacionado a alguma coisa bíblica,
E as pessoas distorcem isso, né? Que o dinheiro é a raiz de todos os Quase um males. mantra, né? Oi? É quase um mantra. Pois é. E se a gente parte do princípio de que para essa pessoa o valor bondade, né, é importante, é relevante, é um valor alto, como é que, se eu acredito que o dinheiro é a raiz de todos os males e eu acho que bondade é importante, como é que eu vou deixar o dinheiro entrar na minha vida? Só que aí, mas não, então isso significa a pessoa ela faz isso sem perceber, é inconsciente. Então muitas pessoas ficam assim, não, eu quero dinheiro, porque no campo lógico, né, tem algumas coisas que a gente obviamente deseja, mas não é tão óbvio assim. Faz sentido? Acho que eu tô viajando demais, mas deu para entender. Não, deu para entender o porquê que fica tão enraizado. Perfeito, porque É além, tá, gente? É além do que a gente consegue transpor, é além do que a gente consegue tirar de dentro da gente. Entende quando eu falo que a gente precisa de ajuda? Porque muitas dessas crenças, dessas coisas que estavam me fazendo mal, eu tinha consciência, entende? Só que eu não tinha ferramentas e não tinha a educação, que e é ainda o que a Ingrid está fazendo, tá? Porque eu estou no processo, de identificar e realmente conseguir, porque, gente, a gente só consegue tirar de dentro da gente alguma coisa, isso vale até para o meu trabalho, tá? Vale até para as questões de dor crônica. A gente só consegue tirar de dentro da gente uma dor, tanto a física quanto uma dor, algo que esteja te fazendo mal lá dentro, quando você entende, compreende por quê, para quê, de onde veio, para onde tem que ir e o caminho. Como fazer isso, tá? Nós somos seres racionais, totalmente racional, tá? Então, a gente precisa fazer o nosso tico-teco, entender todo esse processo para que a gente consiga realmente ter um caminho de luz, vamos dizer assim, tá? Que até então fica tudo muito turvo, muito perdido, que você sabe, mas não consegue tirar. E aí, às vezes, quando você conversa com uma pessoa, não, eu sei que eu sou assim, eu sei que isso está me fazendo mal, você fala disso, só que você não muda o comportamento. E não tem como mudar um comportamento se aquilo não estiver verdadeiramente dentro de você. Porque primeiro você nem sabe o que é. Tá? Então, quando a Ingrid fala sobre comunicar a sua verdade com clareza, primeiro tem que ter a história da coragem, de olhar para isso, de dar o primeiro passo, de fazer realmente isso ser verdadeiro dentro de você, né? Aí sim você vai conseguir falar com muita propriedade sobre quando alguém fala, olha para mim e fala assim hoje, tá? Ah, mas a Thaís é trabalho. Nossa, mas ela não descansa no final de semana. Nossa, mas ela tá sempre trabalhando, tá fazendo live até de final de semana. Tá no trabalho até 10 horas da noite, acorda 6 horas da manhã, tá no trabalho. Gente. E tá tudo bem. A Thaís é o trabalho dela. Isso não é a minha válvula de escape, né? Isso ficou muito claro, porque durante muitos anos da minha vida, alguém falou para mim que eu não podia ser o meu trabalho e ser dona de casa, e ser mulher, e ser esposa, e ser tudo isso, né? Porque lá atrás a construção dos meus valores e das minhas crenças estavam totalmente ligadas com a minha família. Então a gente teve que cortar laços, na verdade, quando eu pensei na minha bisa, na minha avó, na minha mãe, entende que é todo um processo, né, de quebra. E para poder identificar essa minha verdade e saber que a Thaís é isso, a Thaís também é dona de casa, ela não deixa de ser a mesma coisa que ela é em casa, dentro do trabalho, e vice-versa, é a mesma coisa. A gente não separa. E é possível, tá? Ser clara, verdadeira e leve com todos esses pedaços de você, porque é uma coisa só. Não tem que separar. Ah, agora eu cheguei em casa, eu sou de um jeito. Ah, agora no trabalho eu sou de outro. Existem, é claro, uma postura diferente no trabalho, uma postura diferente em casa, mas a essência, a verdade
é a mesma, tá? Então, eu tenho vontade, eu falo para a Ingrid às vezes que eu tenho vontade de pegar as pessoas e dar um chacoalhão e falar, cara, olha, cara, no sentido de todo mundo, tá? Olha o que você está fazendo, acorda, tá? Encontra a sua verdade, encontra o que você quer falar. E aí, a gente entra numa coisa muito diferente para mim, tá? E aí eu tenho tudo isso, eu já consegui entender as minhas verdades, né? Eu tenho essa clareza, mas tá muito óbvio para mim. Como que eu vou comunicar isso para você que está aqui comigo na minha página, para você que é meu seguidor, para os meus clientes, para minha família, para minha casa? Como que eu vou comunicar isso? Porque tá muito óbvio, gente, para gente, para quem passa por um processo assim, de se autoconhecer, de ressurgir das cinzas, né? Vamos dizer assim, do desconstruir para o reconstruir, é muito claro para gente. Só que para as pessoas à nossa volta, muitas vezes não. Então, agora, eu queria que você entrasse nessa parte do como que eu comunico isso? Como que eu falo sobre esses aspectos para as pessoas? Se você me fala assim, ó, se você tivesse que dar um passo, tá? Um primeiro passo, vamos começar uma receitinha de bolo, tá? Eu pedi ontem para isso também. Tá. Qual seria? Qual dica? Sabe, uma dica assim, ó, de amiga. Ó, eu tô falando para você como minha amiga. O primeiro passo para você conseguir comunicar essa sua verdade é isso? É. Tá. Eu acredito muito, né? Em tudo que já passou por todos esses aspectos que nós falamos antes. Se ela já está conectada, se ela já tem clareza para ela mesma da própria verdade, eu acredito que o próximo passo, né, a próxima coisa que ela precisa fazer é se enxergar de fora. Usar essa empatia para se ver a partir do olhar do outro. E existem várias ferramentas que a gente pode usar para fazer isso. A que eu mais recomendo, acho que travou. Ah, tá. Travou a minha. Será que é você aí? Você quer sair, eu te chamo de novo? Oh, acho que voltou. Não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Porque eu só não tô ouvindo a Ingrid. Eu vou te tirar e a gente. Vou chamar ela de novo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? A internet está bem diferente aqui hoje. Tá? Tá ouvindo tudo bem? Ah, muito bom. Então acho que foi lá mesmo. Tô chamando ela aqui de novo. Vamos ver. Obrigada, obrigada, gente. Se tá fazendo sentido. Agora voltou. Se tá fazendo sentido toda essa nossa conversa para vocês, compartilha com as pessoas que estão aí perdidas em busca, ou estão em busca, Gente, na verdade, da sua verdade, né? Perdidas é ótimo. Eu falo essa palavra toda hora para ela, né? As pessoas estão perdidas. Compartilha. Perdidas, não. Estão... Ainda que seja uma busca consciente, Ainda é uma busca. elas estão em... E que às vezes não consegue, né, trilhar um caminho. Compartilha com as pessoas, tá? Pega esse aviãozinho, manda para as pessoas aí que são os seus amigos do Instagram. E se está fazendo sentido para vocês, deixa um recadinho. Se você quiser compartilhar alguma coisa, alguma experiência. Ontem a gente teve várias pessoas que se sentiram muito tocadas em relação a eu não consigo me olhar no espelho, eu fujo do espelho, eu não consigo me ver como uma mulher bonita. Então, se tem alguma coisa pegando aí dentro do coraçãozinho e você quiser conversar aqui com a gente, deixa aqui nos comentários ou depois pode me chamar, né? Ou principalmente chamar a Ingrid para fazer uma conversa gostosa com você, tá? Então, se você tivesse que dar uma dica, tá? Para as pessoas que estão buscando essa verdade e têm desafios em comunicar, em como falar delas mesmas, em como mostrar para as pessoas que, olha,
Eu sou desse jeito, não é que eu morri assim, né? Síndrome de Gabriela, não, gente. É um processo de transformação mesmo. Qual seria essa dica? Tá. Se eu puder dar uma única dica, escreva, tá? Coloque as coisas no papel. Tira do pensar, né? Traz da nuvem para materialização. E mais uma coisa, escreva. Você travou de novo. Tá travado de novo. Você não tá me ouvindo, né? Tá. Não sei, eu acho que deve ser a internet, alguma coisa assim. Mas tá nas coisas aqui. Eu vou chamar ela aqui de novo. Vamos lá. Uma hora sai essa dica, hein? Fiquem aí com a gente. A ideia do processo todo, tá, é que vocês consigam ter essa desconstrução para reconstrução das suas verdades, para que vocês consigam ter ferramentas para expressar com clareza aquilo que está dentro de você. Vamos ver. E essa questão do escrever ajuda muito. E também a observação. Quando a gente fala em se observar, a gente só consegue se retirar, né, da nossa própria, da primeira pessoa, tipo videogame, sair da primeira pessoa e ir para a terceira pessoa e se enxergar de fora, no momento em que a gente se relaciona com o outro. Porque quando a gente está sozinho, é muito mais difícil fazer isso. Então a gente usa o outro como um espelho dos nossos comportamentos, como um espelho dos nossos sentimentos. Então a minha dica é pegar um papel, né? Se você quer pensar em como você quer comunicar a sua verdade, olha para o outro e vê o que você interpreta, o que você entende das pessoas que estão ao seu redor. Pense, analise, escreva realmente o que as pessoas te transmitem através do comportamento delas, da forma como elas se vestem. É meio que um exercício de julgamento, mas não a partir da cobrança, sem expectativas. É só realmente uma análise dos fatos e de como aquela mensagem chega até você. Eu acho que é lógico, essa percepção é muito individual, mas eu acho que é um exercício muito prático e que ajuda a gente a ter referência, porque identidade precisa de referência externa, que é essa conexão de tudo que a gente viu antes, do ambiente, pensamento, sentimento, comportamento, habilidades, crenças e valores. Nós precisamos de referências externas para que a gente consiga comunicar o que está lá na nossa última camada, não é a última camada, na verdade, que é o nosso núcleo, que é a nossa verdade essencial. Então, eu vou só fazer uma analogia que eu fiz em uma das aulas da jornada, até se você se interessar pelo processo, tem mais de 8 horas gratuitas para você assistir, com atividades. É só clicar no link que está lá na minha bio. É bem legal. Você entra na plataforma, você vai ver a experiência da plataforma, né, do curso e tudo mais. E nós fizemos esse processo em uma semana, então a plataforma vai liberando para você um dia de cada vez os exercícios e a aula. Vou fazer a analogia que eu fiz em uma dessas aulas, que é de como se nós fôssemos um sistema hidráulico. Isso significa que nós temos ali o encanamento, né, o cano em si, a mangueira, nós temos a válvula, que eu chamo de válvula de identidade, e essa válvula e esse encanamento, eles só funcionam, eles só conseguem exercer o fim para o qual eles foram designados, que é o de levar água, né, de levar aquele líquido, se eles estão conectados a essa fonte de água. Então não adianta eu ter uma válvula, eu ter um cano, eu ter uma mangueira e ter lá a torneira se nada disso está alinhado, se nada disso está conectado. E qual que é a analogia? O nosso eu essencial é justamente essa conexão com a torneira, é a água, né, que vem dessa fonte. Então quando a gente se conecta com a fonte, a gente tem aí parte do nosso sistema em funcionamento. Só que aí tem outras coisas. Por exemplo, se
eu conecto e a minha válvula tá fechada, né? Que é a válvula da identidade, se ela tá obstruída ou se ela tá enferrujada, se ela não tá funcionando direito, se não consigo abrir, a água passa? Não, certo? Então a água nem chega. E aí o que acontece? Toda a parte de fora, toda a parte externa, toda a parte do encanamento, ela vai sendo ruída, obstruída, o cano vai ficando cheio de sujeira, né? De foligem, de terra. E aí, quando a gente consegue fazer essa conexão, construir ali, né? Construir não, mas reconstruir, de repente, consertar a nossa válvula, a gente consegue abrir essa válvula, a água vem e faz o quê? Se ela encontra o encanamento e tem espaço para que a água passe, ela vai passar e ela vai arrastar toda a sujeira acumulada para fora. E aí a gente olha aquilo e a gente faz assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? O processo de autoconhecimento é horrível. Nossa, não, tá mostrando todo... E a gente vai lá e faz o quê? Fecha. Desliga. Por quê? Porque a gente não quer lidar com a sujeira. A gente não quer lidar com o que não é gostosinho, né? A gente não quer. Não. Mas a gente precisa, pra gente poder se preencher, porque lembra que a gente só vai fazer isso se a gente tiver uma sede, né, dessa água. Se a gente tiver, quanto mais sede a gente tem, mais a gente vai se dispor a passar por esse processo, né? Porque essa água, antes de ser designada para outros fins, que eu gosto de dizer que é o nosso propósito, né? O nosso propósito de multiplicação, a nossa própria sede, porque se a gente não mata a nossa própria sede, a gente mingua e a gente não consegue cumprir esse nosso propósito, né? Então, fill your cup first. Enche o seu copo primeiro. Isso não é egoísmo, isso é uma questão de sobrevivência, o autocuidado e tudo mais. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para esse canto, para esse encanamento. Tá. Qual é o estado dele? Tá obstruído? Não tá obstruído, mas tá sujo. Porque pode acontecer também de ele estar tão obstruído que a água passa pela válvula, vem da fonte, passa pela válvula e ela não passa dali. Não passa um fiozinho d'água. É quando o encanamento está totalmente entupido, totalmente obstruído. E aí, nesses casos, o que a gente faz? A gente chama o encanador, a gente pede ajuda, a gente, né, busca alguém que tenha as ferramentas necessárias e que entenda o processo de desobstrução para nos ajudar. Ah lá, é Lucas, né? O Lucas mandou um olhinho ali, tá achando muito mais doido ainda. Muito mais louco. Muito mais doido. Então, hoje, o meu trabalho é basicamente esse, né? De, com ferramenta e processo, ajudar mulheres a desobstruírem os seus encanamentos. Então, é basicamente isso. Assim, trocando em miúdos, eu sou quase como um encanador, só que mais arrumadinho. É muito bem, encanadora. Tá dando tudo certo aqui nessa construção, viu? Que bom, eu fico feliz, porque a sua água já tá passando. Ainda tem muita água, mas ela já passa mais cristalina, com fluxo pequeno às vezes, mas ela passa. Mas é isso, porque né, esse fluxo, ele depende do quanto a nossa válvula tá aberta, quanto a gente precisa de água. Então não adianta nada para eu encher um copinho, eu abrir toda a minha válvula, entregar toda aquela água, se vai transbordar e vai fazer uma meleca. Então a gente tem que também pensar na questão da finalidade daquela água, do momento de usar. Então eu vejo muito o autoconhecimento como sendo esse processo de fazer nosso sistema hidráulico funcionar para que a gente consiga matar a nossa própria sede, né? Manter a nossa evolução, a nossa sobrevivência a partir dessa água
e também para que a gente consiga levar essa água para outros lugares. Por isso que o tamanho também do encanamento, ele vai determinar até onde chega a nossa água. Então, Transpor limites. quanto mais longo, quanto mais eu alongo esse encanamento, mais tempo a água leva para passar. Então, é um processo realmente de construção, como você colocou. Sim, mas antes tem que desconstruir, tem que olhar, tem que ter coragem. Perfeito. E é essa coragem e é essa energia que eu venho transferir para vocês nessa semana. Semana passada eu dei muito da força física, tá? Da força. Vamos lá, gente, contrai abdômen, bumbum para dentro, força no braço, coluna e enfim, tá? Essa semana não, eu quis trazer uma outra força para vocês, mostrar que por mais que seja dolorido o momento que a gente está passando, que por mais que o que você tenha passado lá atrás, né, pensando no seu passado mesmo, entendo que tenha feridas, várias armaduras, várias casquinhas da cebola aí em cima disso, mas é possível. Não é tranquilo, é realmente uma tempestade, uma tsunami, mas é incrível, é incrível. E em meio ao caos, por exemplo, que a gente está vivendo, não vou falar que eu não tive meu momento de desespero, meu momento de xingar, de extravasar, o meu momento de caos. Mas de imediato, quando a gente entende, tá, qual é a nossa verdade, isso dá um conforto. Tipo, eu tô fazendo o que eu posso e eu tô fazendo além ainda e tá tudo bem, né? Mais que isso, eu não sei ainda como fazer. Então, o que eu tô fazendo agora? O meu melhor. E tá tudo certo, tá tudo bem. Agora é só ter a tal da paciência para aguardar, porque já tá tudo bem para mim, né? Então é possível, mas desde que vocês tenham ferramentas nas mãos de vocês, né? Que tem aí encanadores, pessoas à sua volta para poder te auxiliar. Então, eu quero encerrar essa live com vocês. Me falem como foi escutar tudo isso, se foi muito diferente do que vocês já tinham escutado em algum outro momento da vida. Para mim foi muito diferente, tá? Está sendo essa condução. E eu quero deixar um recadinho super especial, tá? Entre em contato com ela. Ela fez um trabalho de forma gratuita para ajudar as pessoas nesse momento que está impecável, tá incrível, incrível. O conteúdo tá lindo demais. Tem vídeo, tem tarefa, tem coisa para escrever, tem tudo, tá? E tem ela também que tá ali o tempo todo nas redes, nas páginas dela, contribuindo e somando com a gente, que quase que dando. Sabe aquela amiga que te dá um empurrão, um chacoalhão, ou quase te dá um tapa na cara assim às vezes? Com É amor. assim, tá? O Instagram dela. É esse nível. Então, primeiro ela conforta, né? Mas tem dia que ela é aquela palavra que você estava precisando para dar, sabe? Aquele chacoalha, tipo, vai. É assim, tá? O Instagram dela todos os dias. E aí ela põe a lista ali, às vezes, que é para dar um confetinho, sabe? O docinho, o brigadeiro, assim, no final, a sobremesa do final. Então, às vezes, ela coloca a Liz ali, só para a Liz confortar o que ela tá falando, tá? Já saquei isso. Mas brincando, tá? É realmente uma ferramenta. E aproveita, tá? Página, rede social. Vejam coisas positivas, coisas que coloquem vocês para frente, coloquem vocês para além, tá? Dos limites. Não fica vendo qualquer coisa, besteira. Já passou essa época do Instagram. Vamos aproveitar que agora tem muito conteúdo bom e vamos seguir e compartilhar as coisas de pessoas boas que só têm vindo a somar nas nossas vidas. Ingrid, para a gente encerrar, você quer falar alguma coisa? Quero falar uma única coisa. A Sara, ela me conheceu por sua causa na live anterior, no dia antes da gente começar o intensivo da jornada. E foi um dos grandes presentes. Ela tá aqui. Olha lá. E foi, olha lá, ela Que falou legal! sua. E ela trouxe a Jaque, que também é outro grande presente, assim, hoje na minha vida. Mas se tem uma coisa que eu gostaria de dizer, só pra gente encerrar,
parem de acreditar que a clareza, né, que a clareza para ação, ela vai vir, vai vir. Não, a gente está num quartinho escuro e para que a luz se acenda, a gente tem que se movimentar. Então, lembrem sempre que a clareza, ela vem com o movimento, ela vem a partir do movimento e não o contrário. Então, Ai, que coragem, lindo. povo, coragem para agir. A gente está buscando clareza, mas a gente precisa dar o primeiro passinho. E esse primeiro passinho é um passinho de fé mesmo. Que lindo, que lindo. Nossa, não poderia ter encerrado de outra forma. Movimente. Movimento. Obrigada, obrigada, gente, pela presença e o tempo de vocês aqui com a gente. Eu fico muito feliz mesmo de poder compartilhar um pouquinho. Gente, é uma sementinha, tá? De tudo que eu tenho aprendido com vocês. E obrigada, Ingrid, por ser uma profissional maravilhosa e ter aceito, né, o convite de estar aqui e poder ter esse bate-papo gostoso comigo para poder somar na vida das pessoas. Então, gente, estamos à disposição de vocês, né? Contem com a gente aqui na rede social. Amanhã tem Mônica, sexta-feira tem Lu, que vai falar um pouquinho de Theta Healing. Para quem não conhece, é uma técnica maravilhosa. Então, a semana toda tem profissionais. Olha lá. Tem pessoas maravilhosas aqui para estar com vocês durante essa semana, para confortar e fazer vocês se moverem de uma outra forma. Beijo, tenham todos um ótimo dia. Muito obrigada pela presença de todos e a gente se vê por aqui. Tchau! Beijo, tá? Tchau!